Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana. É o livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani. Esse livro é um clássico para todos os profissionais de educação, especialmente os de pedagogia, né? Mas ele é um livro praticamente obrigatório para todas as licenciaturas. A edição que a gente está trabalhando aqui, ela é uma edição comemorativa, ela foi publicada em 2008 e ela está disponível aí na internet, vocês podem pesquisar, eu não vou disponibilizar aqui por questões relacionadas aos direitos autorais, mas essa, essa edição, ela é de fácil acesso na internet ou, se vocês quiserem adquirir também nos sites de vendas de livros, aí está à disposição, né? Então, é o livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, a edição comemorativa de 2008. Hoje nós vamos falar especificamente do primeiro capítulo, que é o capítulo Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade. Por que a gente vai trabalhar com esse capítulo apenas hoje, né? É uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura necessária. Eu estou no universo da pedagogia, dos conhecimentos pedagógicos há muitos anos e essa é uma obra que traz um repertório extremamente significativo para os professores poderem compreender a constituição das práticas pedagógicas ao longo do tempo, especificamente esse capítulo, que faz um panorama geral sobre as diferentes teorias da educação, né? Tem autores que vão chamar de teorias da educação, tendências da educação, escolas, a escola tradicional, que é como nós iremos ver, escola tradicional, a escola tecnicista. Bom, não importa a denominação que você vá dar, né? O que importa é você conhecer o sentido histórico dessa perspectiva, as relações entre o contexto e as determinações econômicas, como a sociedade do momento se entendia e pensava a sua constituição, né? Porque a escola vem muito nesse sentido, de fomentar um perfil de sociedade, né? Fomentar um perfil de sociedade. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou aqui com, desculpe, eu estou aqui com algumas anotações, estou com algumas anotações aqui, um caderno um pouco antigo, é um caderno de desenho, na verdade, que eu acabei encontrando nos meus livros antigos. E aí, como ele estava novinho, né, eu resolvi utilizá-lo aqui, nesse ano. Iniciando esse ano, não vou comprar um caderno novo, vou utilizar o que eu tenho aqui. Então, vira e mexe, eu vou consultá-lo, porque eu anotei nele ah, os tópicos, as coisas que eu vou destacar aqui, as coisas que a gente vai conversar um pouco sobre, tá? Bom, como eu estava dizendo, né, teorias da educação, tendências, escola, elas vão trazer esse sentido de contextualizar as práticas pedagógicas, né, e o que se esperava da escola em cada momento histórico. Esse livro especificamente, ele traça o fio condutor que vai transpassar todas as tendências ou todas as escolas, né, é o tema da marginalidade. O que seria a marginalidade? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou dividir essa abordagem em dois vídeos. No primeiro vídeo, a gente vai trabalhar com as tendências ou com a escola a escola não crítica, né? E do outro lado, as crítico-reprodutivistas, as teorias crítico-reprodutivistas ou a escola crítico-reprodutivista. São dois vídeos. Então, nesse primeiro, nós vamos trabalhar com as não críticas, e em outro, para não ficar muito extenso, vamos trabalhar com as crítico-reprodutivistas, né? Então, o texto começa falando da questão da marginalidade, abordando
lá nos vídeos de 2008, um percentual de estudantes que ainda estavam fora da escola ou que não tinham concluído a educação básica. Então, eu atualizei isso, né, especificamente porque o texto ele tem uma data de validade, se ele mencionar, como é o caso desse texto, o ano especificamente. Então, ele menciona, né, lá no ano de 2008, tem um X percentual de estudantes que estão fora da escola, e aí eu resolvi atualizar. E aí peguei o censo do IBGE de 2023. E o censo diz o seguinte, ó: há 9,1 milhões de estudantes de jovens entre 15 e 29 anos que não concluíram a educação básica. A maioria são homens que justificam o abandono pela necessidade de trabalhar, enquanto as mulheres justificam a ausência da escola ou o abandono da escola pela as questões relacionadas à gravidez, né? Engravidam, precisam cuidar dos filhos, ou são responsáveis por algum idoso ou por irmãos. E aí, essas são as justificativas que são apresentadas, né? Então, num primeiro momento, a gente pode identificar essa marginalização como a ausência da escola, né? Não estar na escola significa estar marginalizado. Mas, criticamente, como podemos interpretar esses dados, né? Por que que eles ainda são há um número tão grande de pessoas fora da escola? Como nós podemos analisar esses números? Como podemos explicá-los e como as teorias da educação elas vão se posicionar para pensar essas questões, né? A inserção dos estudantes, a inclusão, o tipo de abordagem que vai ser feita na escola, tudo isso as tendências pedagógicas nos ajudam a entender, tá? E para compreender esse posicionamento, como eu disse a vocês, há dois caminhos citados nesse texto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês podem dizer aí nos comentários a posteriori: ah, Daniela, existem outras formas de pensar as tendências, existem outros autores com outros livros. Eu estou abordando especificamente Escola e Democracia no seu primeiro capítulo. E no primeiro capítulo há dois posicionamentos, que são as teorias críticas e as teorias crítico-reprodutivistas, né? As teorias críticas, elas vão se relacionar, por exemplo, à ideia de precarização da vida econômica e a marginalização como um produto disto. Então, a marginalização seria um fenômeno individual, pontual, né? Então seria um acidente, entre aspas, de um determinado sujeito, e que a educação viria para corrigir esse acidente de percurso, né? Então, ela não é um fenômeno, a marginalização, ela não é um fenômeno coletivo, mas é um fenômeno individual. E a educação vem para corrigir esse erro, que seria a marginalização, e evitar que ele aconteça novamente, né? Então, a educação tem esse papel de corrigir, né? Para não ser redundante. E as teorias crítico-reprodutivistas vão falar que a precarização da vida ou a marginalização, ela é fruto da luta de classes, ela é fruto de uma perspectiva coletiva. Então, sendo fruto da luta de classes, obviamente de classes antagônicas, né, essa marginalização ela vai se materializar através da vida material, do acesso à habitação de qualidade, do acesso à educação, do acesso a saneamento, ao tipo de renda, ao tipo de serviço que os sujeitos vão ter acesso. Então, a marginalização seria a ausência de possibilidade de acesso a esse conjunto de coisas de qualidade, né? Nesse contexto, como eu já falei, luta de classes antagônicas, e então, nesse contexto, o grupo que detém maior força relega ao outro o papel de subordinado.
e domina a produção cultural, domina a produção social e insere ao grupo subordinado ou subjuga o grupo subordinado aos seus interesses, né? Então, há uma classe dominante que detém as formas de produção da vida material, que detém os aspectos ligados à cultura, né? E aí vai manifestar o seu poder nesse sentido. A educação, então, ela é entendida como dependente dessa estrutura. Então, ela vai ser um elemento para reproduzir essas desigualdades. Ora, se nós temos classes antagônicas, obviamente que são classes que não são iguais, que são desiguais. E a educação seria um instrumento de reprodução dessa desigualdade, né, dessa estrutura econômica para da produção dessa estrutura econômica para a manutenção da marginalização. Então, reproduzindo desigualdades estruturais, por exemplo, quando nós temos escolas de periferia precárias, professores com uma formação mais precarizada, um menor financiamento, né? O apagamento, por exemplo, das matrizes de ensino locais, né? Quando a gente tem um ensino padronizado, como se todas as escolas fossem iguais sem considerar a sua especificidade, né? Isso vai reverberar no apagamento das identidades locais. Quando nós temos escolas com práticas autoritárias e punitivistas, então tudo isso é um conjunto de ações que desemboca na construção e na consolidação de uma sociedade desigual. Então, para as teorias não críticas, a marginalidade ela é um aspecto pontual, ela é um aspecto individual que a educação vai corrigir. Já nas teorias crítico-reprodutivistas, a marginalidade ela é um produto da ação da luta de classes. E o papel da educação é reproduzir essa luta e manter as pessoas nos seus lugares, né? Nos seus lugares de exploradores e explorados. Então, é uma educação que reproduz essa estrutura social. Por isso que o nome, né, da teoria, né, as teorias, elas estão, não é o nome da teoria, mas o espectro delas está ligado às teorias crítico-reprodutivistas. Bom, como eu disse, nós vamos centrar o nosso esforço reflexivo hoje na teoria, no conjunto de teorias ou nas teorias não críticas, né? E aí eu chamo a atenção para algumas coisas, né? Porque a gente precisa reforçar para poder compreender melhor como é que essas perspectivas pedagógicas elas vão se construir. Então, precisamos lembrar o seguinte: o contexto político, social, econômico, ele é um moldador das teorias educacionais, né? As mudanças políticos sociais influenciam na construção do processo educativo. Então, nos momentos em que nós temos grandes rupturas, revoluções, no processo de colonização, no processo de industrialização, nos movimentos de independência. Então, todos esses marcos históricos, eles têm importância significativa na condução do processo histórico, né? Então, por exemplo, quando houve a Revolução Industrial, houve uma demanda por escolarização, né? Houve a necessidade de construção de mão de obra qualificada. Então, essa demanda da sociedade, do contexto político, social, econômico, histórico daquele momento, exigiu uma ação no sentido de incentivar a qualificação. Então, veja, é uma coisa, uma influência totalmente ligada ao contexto, né? Então, perspectivas ligadas à colonização também tiveram uma importância extremamente significativa, porque utilizaram a educação como um instrumento de apagamento, né, das histórias e das perspectivas das pessoas que estavam ali sobre aquele domínio, né? Era um momento de propagação da língua dos dominadores, né? Era um momento de dominação cultural, de reforço de hierarquias, né? De questões de imposição de culturas. Então,
é um outro aspecto histórico que se refletiu na tendência escolar. Os movimentos sociais, movimentos de luta pelos direitos civis, o feminismo, os movimentos antirracistas, o movimento negro, também reivindicaram o seu lugar de inclusão social e, em alguma medida, também modificaram a perspectiva de educação. Na perspectiva capitalista, a educação muitas vezes é tida como um meio de preparar mão de obra qualificada, de preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Então, o alinhamento dos currículos escolares às demandas econômicas, ele é extremamente evidente. Há outras perspectivas, por exemplo, também, como a desigualdade econômica, ela implica diretamente, né, na desigualdade social. Né? A desigualdade econômica e a desigualdade de acesso à educação de qualidade, ela é diretamente proporcional à desigualdade social. Então, que afeta o acesso a uma escola legal, a professores bem formados, e isso reforça a divisão de classe. Né? Algumas pessoas vão ter acesso a escolas de boa qualidade, enquanto outras vão ter escolas de péssima qualidade. Então, isso reforça essas questões ligadas à desigualdade. Uma outra perspectiva que a gente precisa lembrar é que, dentro das teorias da educação, há uma relação estreita entre educação e capitalismo. A teoria do capital humano, por exemplo, liga diretamente o desenvolvimento econômico ao processo de escolarização, ao processo de produtividade, ao crescimento econômico, e é como se quem tivesse acesso ao processo educativo estivesse inserido num movimento de produção e de eficácia econômica. Então, são questões que a gente precisa lembrar, porque todos esses aspectos eles influenciam na construção dos aspectos pedagógicos em cada tempo. Né, vamos pensar as teorias não críticas como uma palavra inicial. Né? Então, aí em algum lugar da tela, eu vou colocar para vocês aí as teorias não críticas. Dentro das teorias não críticas, a primeira de destaque é a escola tradicional. Né? Lembrando, precisamos situar os seus vínculos históricos e econômicos. Né? Então, a escola tradicional, ela vem em um contexto pré-industrial. Ela vem em um momento de consolidação da escola como um lugar de instrução coletiva, voltada para a reprodução de saberes clássicos, né, o compartilhamento de conhecimentos, especificamente com as classes dominantes. Né? E é nesse momento também que a gente vai ter a construção dos primeiros sistemas de educação nacionais. Obviamente, esse movimento de construção dos sistemas de educação nacional, eles estão ligados à consolidação da democracia burguesa, na verdade, das democracias burguesas europeias, né, que estavam ali num momento de muito fervor, tendo em vista o combate ao antigo regime, aos movimentos, né, de combate ao antigo regime. Aí tem um contexto muito específico, a transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, a revolução industrial, né, a ascensão dessa nova classe social, né, que buscava ali o poder econômico, consolidar esse poder econômico, consolidar o seu poder político, né, a partir da disseminação de ideias iluministas, né, do questionamento das autoridades religiosas, da invenção da imprensa, né, não da imprensa do jornalismo, mas da imprensa como um movimento de impressão de livros em grande escala. Não vou falar em larga escala ainda, mas em grande escala. Então, isso favoreceu a circulação desses livros, dos jornais, das enciclopédias. Então, vejam um movimento de estímulo à instrução coletivo. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa marcar. Né? Então, havia a fundação, né, dessa sociedade calcada num contrato de sociedade livre, e para isso era necessário que as pessoas deixassem de ser súditos. Veja, se eu estou falando do movimento de transição do antigo regime,
né, para uma democracia burguesa, as pessoas que moram ali, que estão ali, elas vão se deslocar da condição de súdito para a condição de cidadãos. E como é que se consegue isso? Com o incentivo à instrução. Então, é nesse momento que essa ideia de instrução coletiva, as pessoas começam a ter um insight de dizer que olha, isso é bacana, é interessante. Então, nesse movimento de afastamento do antigo regime, a gente vai ter a ideia de educação como um direito de todos. Vou precisar colocar o óculos. Eu sei que pode até ficar estranho, né, quando eu coloco por causa da luz. Para mim, pelo menos, fica estranho. Mas vai ser necessário, porque eu estou tendo dificuldade em enxergar minhas anotações. Então, nesse momento, né, a educação ela passa a ser compreendida como um direito de todos e dever do Estado. A marginalização da sociedade ela é entendida como não esclarecimento. Então, o sujeito marginal é o sujeito que não tem acesso ao conhecimento. Ou seja, é o sujeito ignorante. E aí tem uma passagem que eu acho importante a gente pontuar. Xavier diz o seguinte: a escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. Então, havia um papel muito definido do professor nesse contexto. Então, o professor era a pessoa bem preparada, então precisaria ser um estudioso, uma pessoa que se dedica muito às leituras. É a ideia da transmissão. Então, veja, quando Saviani diz difundir a instrução, transmitir conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente, a gente já associa a ideia de transmissão, eliminando aí a perspectiva subjetiva. Então, eram os estudos clássicos que as pessoas tinham que reproduzir mesmo. Aulas expositivas, aplicação de exercícios, reprodução de lições. Então, tudo isso fazia parte desse contexto da educação tradicional ou a pedagogia tradicional. Um outro aspecto, mencionando ipsis literis o que tem lá no texto, a referida escola, além de não conseguir realizar o seu desiderato de universalização, nem todos que nela ingressavam, e mesmo que os que ingressavam nem sempre eram bem-sucedidos. Então, o que ele está dizendo? Havia esse perfil de uma escola transmissora, havia essa ideia de que ela precisava ser um direito, mas ainda assim ela não atendia a todos, então ela não cumpria a sua função. E mesmo aqueles que conseguiam ter acesso à escola tinham sucesso em outros lugares da vida. Então, estar no processo da escolarização não garantia que você não estivesse na marginalização. E aí ele continua: ainda teve de curvar-se ante ao fato de que nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar. Começaram, então, a avolumar-se as críticas a essa teoria e a esta escola, que passa a ser chamada de escola tradicional. Ele está dizendo isso lá na página 8. Então, ele está dizendo que a escola ela tinha um perfil de transmissão, que nem todos saíram bem-sucedidos, e ainda assim, os que saíam bem-sucedidos na escola encontravam um outro padrão na vida real. Então, constatou-se que essa escola ela não atendia às demandas de construção da cidadania. Né? E aí, se vocês quiserem estudar um pouco mais, há outras obras que se aprofundam nessa perspectiva da educação tradicional. Mas eu acho que essa obra atende bem, dá um panorama interessante. E a gente vai ter a escola nova, que eu vou falar a partir de agora. Né? Então, a escola nova, ela surge a partir de uma crítica à teoria tradicional.
Então, veja, esse movimento reprodutivista, nós já sabemos que ele não atende a um determinado aspecto, né, de formação social. Ele não atende. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, a partir do século XIX, surge uma outra forma de fazer a educação, né, que seria uma educação mais ativa. Na educação tradicional, a gente tem o professor como detentor do saber, como sujeito mais experiente, né, como um sujeito que vai trazer lições que vão ser reproduzidas por esses estudantes. E na educação proposta pela pedagogia nova, há uma esperança de que ela pudesse ser mais colaborativa, né, e que ela, de fato, viesse superar o fenômeno da marginalidade. Porque, veja, acabei de dizer que ainda que os estudantes saíssem bem-sucedidos, eles não conseguiam relacionar os conhecimentos adquiridos na escola com a vida prática. Então, isso não superava a marginalização. A marginalização agora, ela vai ser entendida como um problema mais profundo. Para a escola nova, a marginalização, ela não é somente a falta de conhecimento, mas ela também é uma questão de aceitação. Ela é uma questão de inclusão, de entender que os sujeitos, eles não são todos iguais. Na perspectiva da teoria tradicional, o conhecimento, ele era, e aí eu vou reproduzir, né, o que está lá no livro, mas não é uma coisa que eu digo, que eu gosto de dizer, por exemplo, em relação à escola hoje, o conhecimento era transmitido. Eu não gosto de dizer hoje que o conhecimento é transmitido, mas na abordagem que o livro traz, ele fala que na perspectiva tradicional, o conhecimento era transmitido mesmo. Na pedagogia nova, há essa superação dessa transmissão. Até porque na pedagogia tradicional era transmitido como se todo mundo aprendesse da mesma forma, fosse criança, fosse adulto, não havia especificidade. Na pedagogia nova, a preocupação é dizer as pessoas são diferentes, elas vão aprender de maneiras diferentes. Então, a marginalização está na forma como eu atendo a essa especificidade. E essa preocupação vem a partir do que o autor vai chamar de crianças anormais, né, que era um objeto de estudo de dois autores que ele cita, De Crowley e Montessori. Obviamente, nós estamos falando de pessoas com deficiência, né, mas não era esse termo usado na obra. E aí essa tendência, essa pedagogia, essa forma de pensar a educação, ela começa a olhar para as particularidades das pessoas. Claro, a partir de um olhar psicológico, né, ou psíquico, a partir de um conceito que o livro trabalha, ou que o livro nomeia, de anormalidade psíquica. Então, essa é uma grande iniciativa para esse momento histórico, já que ela vai falar que os sujeitos não aprendem da mesma forma, são diferentes, têm especificidades, né? Então, a marginalidade, ela não estaria ligada somente a falta de acesso ao conhecimento, mas a inadequação dos sujeitos às matrizes da educação. Ou seja, a educação que estava sendo proposta, ela não atendia aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tinham especificidades. Então, é a primeira vez que a gente vai estudar nessa obra essa ideia de especificidades, né? O sujeito precisa ter as suas especificidades atendidas. E aí, Saviani vai dizer, ó, a educação será um instrumento de correção da marginalidade na medida em que contribuir para a construção de uma sociedade cujos membros não importam as diferenças de quaisquer tipos, aceitem-se mutuamente e respeitem-se na sua individualidade específica. Né? Então, nesse momento, eles vão estar se referindo aos aspectos psicológicos, aos aspectos cognitivos, né? E aí, nesse contexto, nessa ideia, nesses pressupostos, a partir desses pressupostos, a escola deveria agrupar estudantes com perspectivas semelhantes, com interesses semelhantes, e não a partir de um processo de imitação ou de reprodução, mas a partir de interesses onde os sujeitos
é quem iriam determinar os seus interesses, né? O professor é um orientador, o professor é um estimulador do estudante, mas quem vai ter a iniciativa é o estudante. Mas essa autonomia, ela se mostrou ineficiente. Por quê? Porque essas escolas, elas começaram a se agrupar em núcleos experimentais, ou seja, ela não era democrática, ela continuou a ser elitista, porque ela não era para todo mundo, né? Se eu estou dizendo que eram núcleos experimentais, então eram pequenos nichos, bem estruturados, obviamente, né? Com essa ideia de que o sujeito autônomo desenvolveu a autonomia do sujeito, mas eram núcleos raros, né? Atendiam a poucos estudantes, a pouca gente. A América Latina foi o grande berço da escola nova, inclusive, e os Estados Unidos. Inclusive, o autor destaca isso no livro. Mas o grande foco que ele destaca é a ideia de inclusão. Ele não nomeia como inclusão, né? Porque inclusão, para aquele momento histórico, seria um termo anacrônico, porque ele não era utilizado naquele momento. Quem está nomeando assim sou eu. Mas era de aceitação das diferenças. Apesar de essas escolas, na perspectiva da escola nova, ou escola novismo, elas serem em nichos, serem em lugares pontuais, em núcleos experimentais, as ideias começaram a ser difundidas. Então, ainda que os professores não tivessem todo o aparato para estruturar uma escola por completo, na perspectiva da escola nova, começaram a ser inseridas ideias da escola nova, né? Mas isso teve um problema, porque, na verdade, isso resultou num afrouxamento da disciplina, resultou numa despreocupação com o conhecimento, e, na verdade, não era isso que a pedagogia nova queria, né? A escola nova não acabou com a pedagogia tradicional, pelo contrário, ela até reafirmou, em alguma medida, a importância da educação tradicional. E ela reforçava uma máxima, que era melhor uma boa escola para poucos do que uma escola precária para muitos. Então, ela ainda assim reforça o caráter excludente, né? E o caráter de reprodução das desigualdades através da educação, né? Então, a escola continua a não ser democratizada. Essa é a perspectiva da escola nova. Então, retomando, o grande termo, escolas ou teorias não críticas, e abaixo, escola tradicional, teoria tradicional e teoria da escola nova. E aí, nesse mesmo caminho, ainda nessa mesma atmosfera, a gente tem a pedagogia tecnicista, que vai ser pensada lá em meados do século XX, né? Especificamente no contexto pós-guerra, com o desenvolvimento industrial do mundo, né? Com o desenvolvimento industrial, a industrialização tardia do Brasil. Então, essa perspectiva traz consigo, primeiro, um sentimento de frustração, porque, veja, havia duas perspectivas, a escola tradicional e a escola nova, que não tinham atendido às necessidades de reforma que a educação demandava, né? Então, há esse sentimento de desilusão e frustração. Sabia-se que a escola tradicional não dava conta, que a escola nova não dava conta, começaram a surgir outras perspectivas de estudo, especialmente, por exemplo, com o Freinet, com Paulo Freire, uma espécie de escola nova popular, né? Por outro lado, houve também, apesar de ter essa nova escola popular, houve também a radicalização dos métodos pedagógicos, né? Buscando mais uma eficiência instrumental, né? Que foi denominada de escola tecnicista ou pedagogia tecnicista. Essa pedagogia tecnicista ela estava muito ligada à neutralidade científica,
a racionalidade, a eficiência e a produtividade, além de prezar por um processo educativo objetivo e operacional. Então, vamos lá. Tudo isso que eu falei agora parece mais uma fábrica, né? Então, era isso mesmo. A escola, ela era pensada na perspectiva fabril. Então, o trecho que eu destaco para aqui é o seguinte: o trabalhador, ou eu vou trazer aqui o cidadão, o sujeito que está inserido tanto no contexto do trabalho como no contexto da educação, né, deve se adaptar ao processo de trabalho. Então, a escola, ela construía esse sujeito. Não é o sujeito que vai transformar o mundo, é o sujeito que vai se adaptar a ele. O trabalhador é que vai se adaptar ao contexto de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na forma parcelada, né? E aí eu entendo parcelada a partir da ótica da divisão do trabalho, né? Então, mais à frente, o autor vai falar o seguinte, que há uma redução no conhecimento global de produção. Ou seja, os sujeitos eles não sabem mais gerir todo o processo de produção. Eles são fatiados. Então, cada sujeito vai ser responsável por uma parte daquele processo. E isso implica também, né, na padronização do ensino, a partir de modelos previamente formulados. Então, o ensino é voltado para atender a essa como é que eu posso falar? A essa compartimentalização, não é? Os professores, eles são executores de programas que são pensados por outros